Olá, meu nome é Elsa, tenho 28 anos e há quase um ano dei à luz meu lindo filho. Por mais que eu adoraria dizer que esses últimos meses foram incríveis, preciso admitir que não foram. Deixe-me começar do início. A primeira coisa que você deve saber sobre mim é que sou filha de uma mãe solteira que me criou na pobreza. Eu a vi conciliar 4 empregos apenas para garantir que eu tivesse comida no prato e uma boa educação. Não há ninguém neste mundo que eu respeite e admire mais do que ela. Vê-la trabalhar tão duro me inspirou a fazer o mesmo, e consegui entrar em uma ótima faculdade com uma bolsa de estudos integral. Durante meu último ano na faculdade, conheci meu agora ex-marido, Pedro. Nos encontramos na cafeteria onde eu trabalhava. Ele era um cliente regular e apareceu um dia na hora do fechamento, quando eu era a única lá. Começamos a conversar e decidimos sair para um encontro. O encontro se transformou em muitos outros e então estávamos em um relacionamento oficial. Uma coisa sobre Pedro: ele veio de um contexto muito privilegiado e deixava isso transparecer de todas as maneiras possíveis. Ele nunca usava roupas baratas e quase sempre tinha a melhor versão de cada gadget eletrônico. Ele até tinha sua própria casa aos 22 anos. De qualquer forma, eu não me importava com seu dinheiro. Sabia em primeira mão como o dinheiro nunca me fez tão feliz quanto quando éramos apenas minha mãe e eu. Pedro e eu nos casamos depois de namorar por 3 anos. Foi honestamente um dos melhores dias da minha vida. Cerca de 2 anos depois que nos casamos, estávamos ambos prontos para começar a tentar ter um bebê. Engravidei rapidamente. Antes que eu percebesse, 9 meses se passaram e eu estava me aproximando da data do parto. Eu queria que minha mãe estivesse ao meu lado enquanto eu dava à luz, porque queria que ela estivesse comigo em todos os grandes marcos da minha vida. Infelizmente, minha mãe tinha que trabalhar, então não pôde comparecer. Ela continuou a trabalhar duro e se recusou a me deixar ajudar com o dinheiro. A única maneira que ela aceitaria ajuda seria se eu comprasse seus mantimentos ou outras coisas importantes que ela provavelmente não poderia pagar, então fiz isso. De qualquer forma, acabei dando à luz ao bebê mais lindo e perfeito. Tive alta do hospital no dia seguinte e minha mãe veio me visitar naquele mesmo dia para me conhecer e ao bebê. Como era fim de semana, ela me perguntou se poderia ficar comigo e me ajudar a me recuperar e me acostumar a ter um recém-nascido em casa. É claro que concordei. Tomei essa decisão sem Pedro, então assim que ele chegou do trabalho, informei que minha mãe ficaria conosco. Ele não gostou nada disso e questionou se minha mãe não precisava trabalhar, já que ela mal conseguia sobreviver. Expliquei que ela tirou o fim de semana de folga apenas para poder ficar comigo, mas ele insistiu que não era uma ideia muito inteligente. Fiquei genuinamente curiosa para saber por que ele achava que era uma má ideia minha mãe estar em nossa casa e ficar comigo depois que dei à luz. Ele finalmente admitiu que temia que minha mãe nos pedisse ajuda financeira porque tirou esses 2 dias de folga. Você está brincando? Quando minha mãe já nos pediu ajuda financeira? Ela não pediu ainda, mas nunca se sabe quando ela poderia pedir. Ele soava insano. Esta é minha mãe de quem estamos falando. Ela se recusou a aceitar dinheiro de nós, mesmo quando estava realmente lutando. O que o faz pensar que ela nos pediria dinheiro quando acabamos de ter um filho? Ele insistiu que eu provavelmente estava muito envolvida com minhas emoções para pensar logicamente, mas o que ele estava dizendo não era tão absurdo assim. Fiquei furiosa. A única pessoa que eu queria ao meu lado enquanto entrava em trabalho de parto era minha mãe. Ela se sentiu horrível por não poder estar lá e essa é a maneira dela de compensar. E se ele realmente acha que ela vai pedir dinheiro só porque perdeu 2 dias de trabalho, então eu mesma pagarei esse dinheiro a ela. Ele não tem nada com que se preocupar. Pedro concordou, desde que eu aceitasse que o dinheiro sairia da minha carteira. Eu estava chocada. Espero que ele saiba que é um verdadeiro imbecil. Me virei e saí furiosa. Naquele momento, não conseguia entender por que ele de repente tinha um problema com minha mãe, especialmente porque ela nunca lhe deu motivo para acreditar que ela era tão mesquinha a ponto de nos pedir dinheiro porque perdeu um dia de trabalho por nós. Como eu disse, ela nunca aceitou dinheiro de mim antes de eu me casar. Eu estava com muita raiva para falar com Pedro pelo resto do dia, mas consegui me acalmar passando um tempo com meu filho e minha mãe. Durante o segundo dia da visita da minha mãe, a irmã mais nova de Pedro, Irene, veio nos visitar. A coisa sobre Irene é que ela é a ovelha negra da família. Ela é tão diferente do resto deles.
Ela não tem o orgulho ou o ego que o resto da família tem e tenho que admitir que a admirava por isso. Ela estava em seu último ano de faculdade e estava indo bem, pelo que eu sabia. Por gostar muito dela, foi legal tê-la por perto. Irene nos perguntou se poderia passar a noite conosco, considerando que o dia seguinte era domingo, e Pedro e eu não tivemos objeção. Passamos a noite jogando uma variedade de jogos e terminamos assistindo a um filme. Naquela noite, Pedro se desculpou por ter sido grosseiro com minha mãe no outro dia e eu perdoei. Pensei que seria o fim disso, mas como eu estava errada. Na segunda-feira de manhã, enquanto eu preparava o almoço de Pedro para ele levar para o trabalho, ouço Pedro descendo as escadas furiosamente. Ele parecia desgrenhado quando entrou na cozinha e eu fiquei genuinamente assustada. Algo havia acontecido com ele. Sumiu. Meu Deus, sumiu, ele gritou. O que? O que está acontecendo? O que sumiu? Perguntei assustada. Meu relógio, o muito caro. Não está lá na gaveta da minha mesa de cabeceira, ele respondeu. Sugeri que procurássemos em todos os lugares possíveis de forma racional, pois estávamos exaustos de cuidar do nosso filho e constantemente privados de sono. Talvez ele tenha tirado sem se lembrar. Mas Pedro insistiu que não tiraria seu relógio de $2.000 sem se lembrar, pois o guarda como se fosse sua vida. Eu estava apenas listando possibilidades, mas ele ficou bravo comigo. Então afirmou com certeza que seu relógio foi roubado e que só havia uma pessoa que ele podia pensar que fez isso, minha mãe. Fiquei chocada. Como ele poderia acusar minha mãe disso? Minha mãe não teria motivo para fazer isso, ela o adora e a última coisa que ela faria é roubar dele. Além disso, ela não liga para relógios, especialmente grandes e pesados como o dele. Mas Pedro insistiu que ela provavelmente queria ser compensada pelos dias de folga e vendeu o relógio, ficando com todo o dinheiro para si mesma. O que mais se poderia esperar de uma escória desesperada como ela, ele disse. Fiquei furiosa. Essa é minha mãe de quem ele está falando. Ele não tem provas de que ela roubou nada, então deve manter seus pensamentos para si mesmo. Mas Pedro me culpou por permitir que ela ficasse aqui, sabendo muito bem que nossa casa estava cheia de coisas que ela poderia facilmente penhorar para ajudá-la a viver uma vida melhor. Eu me recusei a tolerar ele difamando minha mãe dessa maneira. Ele então exigiu que eu pedisse a ela para pagar o relógio ou devolvê-lo. Se ela não pudesse, eu disse que ajudaria, então ele esperava que eu o reembolsasse. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Pedro me encarou e depois saiu de casa furioso. Fiquei em choque. Nunca esperei que Pedro acusasse minha mãe de roubar seu estúpido relógio. Minha mãe é a pessoa mais honesta e trabalhadora que conheço. Ela não conseguiria machucar uma mosca, muito menos roubar um relógio caro. Lembro-me de uma vez em que ela mentiu para mim sobre o que aconteceu com uma das minhas obras de arte que trouxe para a casa da escola. Ela ficou tão consumida por sua culpa por mentir para mim que no dia seguinte ela caiu no choro e me contou que acidentalmente a jogou no lixo porque fazia parte da pilha de lixo. Minha mãe nunca teria sido capaz de guardar um segredo tão grande por mais de uma hora. Eu a conhecia tão bem. Eu não tinha nada com que me preocupar ali, mas com o que me preocupava era meu relacionamento com Pedro. Eu não sabia se era uma coisa pós-parto, mas eu estava seriamente começando a questionar nosso relacionamento. Depois que Pedro acusou minha mãe de querer tirar dinheiro de nós, comecei a me perguntar se nosso relacionamento era certo para mim. Mas agora, chamando-a de a escória desesperada, eu queria me divorciar dele. No entanto, não tomei nenhuma atitude imediata. Afinal, ainda não sabia se minhas emoções estavam muito exaltadas por ter acabado de dar à luz. Eu também estava lutando com a preocupação de como pagaria Pedro de volta se ele me pedisse para fazer isso. Ele sabia muito bem que não era um valor que eu poderia pagar facilmente. Eu teria que conversar com minha mãe, mas não queria que ela descobrisse o que estava acontecendo. Ela se culparia por se intrometer entre nós e eu não queria isso. Infelizmente, porém, minha mãe acabou descobrindo sobre o relógio roubado e foi acusada de tê-lo roubado. Eu soube que ela descobriu porque ela me ligou cerca de 3 dias depois que Pedro me disse que seu relógio havia desaparecido para me dizer que ela sabia. Ela estava chorando ao telefone e me perguntou se foi ruim ela ter ficado na minha casa no último fim de semana. É claro que não, eu disse a ela. Minha casa é tão sua quanto minha. Mas então ela me contou que Pedro a ligou 2 dias atrás e começou a gritar com ela.
Ele a chamou de todo tipo de nomes, incluindo ladra. Ela não tinha ideia do que ele estava falando e então ele disse que seu relógio de $2.000 havia desaparecido e que a única pessoa que poderia roubá-lo era ela. Minha mãe me implorou para acreditar nela, que ela não roubou nada. Eu sabia que ela não tinha roubado. Disse a ele o mesmo. Não sei por que ele teve que ligar para ela para acusá-la, mas vou dar uma lição nele. Ela não me contou imediatamente porque ele ameaçou tomar medidas legais contra ela se ela me contasse. Isso estava corroendo por dentro não me contar e agora que ela contou e eu acredito nela, ela se sente melhor, embora não tenha dinheiro para pagar a ele. Eu disse a ela para não se preocupar com isso. Ela não roubou, então não precisa pagar nada. Mas Pedro não sabe disso. Ele parecia muito zangado quando disse a ela que ela tinha uma semana para pagar por seu relógio perdido. Eu prometi à minha mãe que cuidaria disso. Vou encontrar esse relógio para ele então. Quando ele menos esperar, vou entregar-lhe os papéis do divórcio. Divórcio? Minha mãe não queria que as coisas ficassem tão ruins. Ela disse que eu não podia me divorciar do homem que amo, o pai do meu filho. Eu o amava, sim, mas esse não é o homem por quem me apaixonei. Esse é um homem que se importa mais consigo mesmo do que com qualquer outra pessoa e eu fui cega para isso por tanto tempo. Eu traço a linha quando ele machuca a pessoa que mais admiro no mundo. Minha mãe me agradeceu por defendê-la e por acreditar nela. É claro, eu disse a ela. Agora ela deve tentar esquecer tudo isso e me deixar cuidar das coisas. Raiva, pura raiva não filtrada é o que senti depois dessa ligação. Não podia acreditar até onde Pedro iria apenas para menosprezar minha mãe. Chamá-la de nomes e exigir que ela pagasse pelo relógio não era algo que eu pudesse tolerar, então decidi fazer algumas escavações. Fui a todas as joalherias renomadas da nossa cidade e até vasculhei a internet em busca de qualquer vestígio do relógio. Não encontrei nada. Isso deixou apenas um lugar, as casas de penhores. Fui a praticamente todas as casas de penhores da cidade. Não me pergunte como consegui fazer isso e cuidar de um recém-nascido. Digamos apenas que quando seus instintos maternos entram em ação, você de repente se torna uma super-heroína capaz de concluir qualquer tarefa, seja relacionada a crianças ou não. De qualquer forma, nenhuma das principais casas de penhores da minha cidade tinha o relógio e, quando estava prestes a desistir, lembrei que havia uma pequena casa de penhores a apenas 3 quarteirões da minha casa. Cruzei os dedos e torci para que o relógio estivesse lá e, você acredita, estava. O dono da casa de penhores me deixou dar uma olhada no relógio e, depois de um pouco de cutucadas e súplicas, ele finalmente me disse quem o vendeu para ele. Fiquei tão chocada com quem roubou o relógio que pedi para ver a filmagem da CCTV do dia. Ele me deixou ver e quando confirmei que ele estava dizendo a verdade, pedi a ele uma cópia impressa do culpado na loja naquele dia. Eu também fiz uma ligação rápida e descobri por que o relógio foi roubado em primeiro lugar. Quando encontrei o relógio, já havia se passado uma semana desde que foi roubado e também uma semana desde que Pedro falou comigo. Então eu mal podia esperar para voltar para casa e esfregar as evidências do ladrão na cara dele. Felizmente, Pedro estava em casa quando voltei. Então contei a ele sobre minha busca nas casas de penhores pelo relógio que sua mãe supostamente roubou. Ele me perguntou se eu havia encontrado algo, e eu disse que sim, encontrei o relógio. Mas então revelei que o dono da loja de penhores me contou uma coisa engraçada. Aparentemente alguém vendeu o relógio no último fim de semana, e não foi minha mãe. Era a irmã dele, Irene. Pedro ficou chocado, disse que era impossível. Mas eu tinha as provas, fotografias das filmagens da CCTV do dia em que Irene entrou na loja e vendeu o relógio para o dono. Claro como o dia, lá estava ela, e lá estava o relógio no balcão. E antes que ele questionasse se era realmente o relógio dele, eu apontei que havia as iniciais dele gravadas na parte de trás. Pedro estava atordoado, não conseguia entender por que Irene o roubaria. Então expliquei que liguei para a mãe dele e descobri que ela cortou o financiamento de Irene porque a pegou roubando dela também. Irene provavelmente ficou desesperada por dinheiro e roubou dele. E foi a oportunidade perfeita para ela aparecer quando minha mãe estava lá, porque ela sabia o quanto ele desprezava minha mãe. Pedro começou a se desculpar, dizendo que não quis dizer o que disse sobre minha mãe. Mas eu não queria ouvir desculpas dele. Tudo o que eu queria era que ele chamasse Irene para confrontá-la sobre toda essa situação. Ele concordou em fazer isso, enquanto continuava pedindo desculpas.
No entanto, suas desculpas soaram vazias para mim. Perguntei se ele realmente sentia muito ou se era apenas uma desculpa para me deixar feliz no momento. Será que ele voltaria a atacar minha mãe novamente quando algo dele sumisse? Pedro tentou explicar seu raciocínio, dizendo que ainda concordava com seus motivos, apenas que dessa vez minha mãe não fez nada e ele estava errado. Mas isso foi o suficiente para deixar uma coisa clara na minha mente: eu precisava me divorciar dele. Uma das primeiras coisas sobre as quais me abri com ele foi o quanto eu amo minha mãe. Ele sabia o quão importante ela era para mim. Ele sabia o quão altruísta minha mãe era. No entanto, ele não conseguia olhar além da classe dela para ver a pessoa que ela realmente era. Enquanto Pedro ligava para Irene e pedia que ela viesse até nossa casa naquele fim de semana, eu saí para entrar com o pedido de divórcio enquanto ele estava no trabalho. Aos poucos, fui empacotando minhas coisas e mudando para a casa da minha mãe. Minha mãe me ajudou, mas ficou em silêncio na maior parte do tempo. Eu sabia que ela estava se repreendendo interiormente, mas também sabia que naquele momento não tinha capacidade mental para explicar as coisas para ela de uma maneira melhor. Eu sempre a tranquilizava de que ela não era o motivo de tudo o que estava acontecendo. Sabe o que mais é engraçado? Pedro nunca percebeu como a casa estava ficando vazia a cada dia que passava. No final da semana, apenas o essencial da nossa casa estava lá e Pedro mal reconheceu a diferença. E isso só me fez sentir melhor com a decisão que tomei de deixá-lo. De qualquer forma, naquele fim de semana Irene apareceu. Eu podia dizer que Pedro estava tentando ao máximo manter a calma e garantir que não explodisse de raiva contra a irmã. Quando abri a porta para Irene, ela parecia pálida e suada. Ela nos cumprimentou nervosamente. "Ei, pessoal, como está tudo?" ela perguntou. Pedro mandou ela se sentar e questionou o que estava acontecendo, esperando que tudo estivesse bem. Mas não estava. "Nós sabemos o que você fez", eu disse a ela. "Você quer se explicar?" Irene fingiu não saber do que estávamos falando. Então Pedro jogou na cara dela: "Estou falando de como você roubou meu relógio de $2.000 no último fim de semana e depois o penhorou." Irene tentou negar, mas mostramos a ela as provas fotográficas dela vendendo o relógio na loja de penhores a 3 quarteirões de distância. Encurralada, ela finalmente confessou. Explicou que não tinha dinheiro, pois a mãe a havia cortado por pegá-la mentindo sobre quanto dinheiro precisava. A mãe mal lhe dava muito dinheiro para começar e ela mal estava conseguindo passar por cada mês. Ela tentou por meses encontrar um emprego, mas todos os lugares onde se candidatou a rejeitaram ou nunca responderam. Ela precisava conseguir algum dinheiro de alguma forma. Pedro repreendeu Irene, dizendo que ela poderia ter pedido ajuda a ele em vez de roubar. Mas Irene rebateu, afirmando que seria humilhante pedir isso a ele, pois ele nunca perde a chance de envergonhá-la por pedir ajuda, seja dinheiro ou qualquer outra coisa. Eu tive que concordar com Irene nisso. Disse a Pedro que ele torna muito difícil para qualquer pessoa se aproximar dele em busca de ajuda, porque ele sempre se coloca acima deles como um insulto. Pedro quis adiar essa conversa para depois, mas eu disse que na verdade não queria mais falar sobre isso. Então entreguei a ele os papéis do divórcio, informando que estava me mudando. Pedro ficou chocado, questionando por que eu estava pedindo o divórcio. Expliquei que não quero estar com um homem que tão prontamente acusaria minha mãe de roubar dele e depois a chamaria de escória desesperada só porque ela ganha menos do que ele. Sem mencionar que ele nem se desculpou por nada do que disse. Pedro não podia acreditar que eu estava falando sério. Ele virou para Irene e a culpou, dizendo que se ela não tivesse roubado o relógio, ele não teria que lidar com um divórcio. Mas deixei claro que Irene não era culpada pelo divórcio. Eu entendia como estava difícil para ela conseguir um emprego no momento e tinha certeza que poderia ajudá-la a encontrar algo. O roubo do relógio apenas abriu meus olhos para o tipo de pessoa que Pedro realmente era. Acusei Pedro de ter me chamado ali apenas para humilhá-lo. Mas ele precisava entender o quão humilhada eu me senti quando ele acusou minha mãe de ser uma ladra e ainda ligou para ela sobre isso, ameaçando tomar medidas legais. Isso foi o suficiente para eu deixá-lo. Se Pedro quisesse discutir acordos de custódia e tudo mais, poderia falar com meu advogado. Ele implorou para que eu não o deixasse assim, questionando se ele não significava nada para mim depois de tudo. Mas depois do que ele disse sobre minha mãe, que ele sabe que trabalhou muito para me sustentar, ele absolutamente não merecia meu amor.
Eu preferiria 1000 vezes ser uma mãe solteira do que estar com alguém que constantemente menospreza a mim e a minha família. Chamei Irene para levá-la de volta ao dormitório e me despedi de Pedro. Eu estava tremendo de raiva no final da conversa e sabia que precisava sair o mais rápido possível. No carro, fiz questão de dizer a Irene que, embora tivesse defendido na frente de Pedro, ainda não concordava com o que ela fez. Ela precisava se desculpar adequadamente com Pedro e trabalhar para pagá-lo de volta. Irene começou a chorar e me agradecer profusamente por ser tão compreensiva. Senti tanta pena dela, porque sabia exatamente que tipo de pessoa era minha sogra. Pedro conseguiu sua atitude de ser melhor do que todos de algum lugar, afinal. Depois que deixei Irene no dormitório, fui para a casa da minha mãe. Minha mãe me recebeu com o maior abraço e chorou no meu ombro. Ela se sentiu horrível porque pensou que era o motivo de Pedro e eu estarmos nos divorciando. Mas depois de uma longa conversa, a ajudei a perceber porque esse não era o caso. Pedro não parou de tentar entrar em contato comigo, mas deixei explicitamente claro que não queria nada com ele e que, se quisesse falar comigo, poderia passar pelo meu advogado. Felizmente, Pedro percebeu eventualmente que eu não iria voltar atrás na minha decisão, então ele assinou os papéis e nos divorciamos muito rapidamente. Também tínhamos assinado acordos pré-nupciais e isso tornou todo o processo muito mais fácil. Quanto à custódia do nosso filho, meu estado favorece a mãe, então consegui a custódia total, mas Pedro teve visitas a cada fim de semana. E pelo bem do nosso filho, decidi ser o mais civilizada possível com Pedro. Isso obviamente pararia no segundo em que Pedro começasse a me difamar ou a qualquer pessoa que ele considerasse abaixo dele para o nosso filho. De qualquer forma, já se passaram alguns bons meses desde que Pedro e eu nos divorciamos. Pedro ainda me manda mensagens de vez em quando para dizer que se arrepende do que disse e ainda me ama. Mas não consigo deixar de pensar que não é verdade, especialmente desde que ele estivesse tão pronto para me colocar e a minha mãe em ruína financeira por causa de um relógio. Como eu nunca respondi a ele, de repente ele mudou de professar seu amor por mim para me dizer que eu era uma escória pobre e nojenta que só usou. Eu podia dizer que ele estava dizendo isso para me provocar, mas também não pude deixar de me perguntar se ele pensava assim de mim durante todo o nosso relacionamento. Recebi muitas ligações da família de Pedro me chamando de pessoa patética por deixar Pedro e por ajudar Irene a conseguir um emprego. Eu bloqueei todos eles e segui com a minha vida. Meu divórcio de Pedro acabou me trazendo muita sorte, porque no mesmo dia em que nosso divórcio foi finalizado, consegui uma grande promoção no trabalho. Então agora posso viver com muito mais conforto e posso economizar muito mais para o meu filho. Atualmente, ainda moro com minha mãe porque minha renda também está ajudando ela, e ela significa o mundo para mim. Aprendi minha lição. Nunca mais vou deixar ninguém menosprezar a mim ou a minha família. Obrigada por ouvir a minha história.